Vamos então dar agora início à sessão plenária 2 com o tema da ciência à inovação e ao impacto, como acelerar a criação de valor. Esta é uma sessão organizada e presidida pela CNCTI, Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Convidamos então a subir ao palco o moderador Carlos Oliveira, presidente do CNCTI, bem como os seguintes oradores: António Cunha, professor da Universidade do Minho, e Pedro Bizarro, cofundador e diretor científico da FIDESAI. Não, que eu quero era daqui. Olá, viva. Ficas aí nesse, e o António Cunha. Aqui neste. Mas tu ficavas no meio. Não. Não. Ficamos assim. Ficamos assim. Muito boa tarde a todos, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, todos os investigadores, empresários, empreendedores, toda a comunidade científica. É um enorme gosto, na qualidade de Presidente do CNCTI, poder estar aqui neste primeiro encontro de ciência e inovação. Não é o primeiro, mas é o primeiro que liga ciência e inovação com esta nova agência que pretende precisamente esta interação que temos ouvindo ao longo do dia ou da manhã como fundamental de uma co-criação, de uma ligação entre aquilo que é a produção científica, daquilo que é depois a inovação e o impacto para a sociedade. E, portanto, hoje temos aqui um painel nos próximos minutos em que vamos pretender falar um pouco de como é que se pode fazer este impacto, ou como é que já se fez, com alguns casos, este impacto da ciência à inovação e como é que podemos acelerar esta criação de valor, e sendo que aqui valor é visto precisamente num sentido lato, valor social, cultural, económico, de empregos, portanto, nesta perspectiva mais holística. Como convidados desta sessão, tenho aqui o António Cunha e o Pedro Bizarro. O António Cunha, professor da Universidade do Minho, já foi reitor, esteve aqui ligado a um conjunto de projetos de transição ou de co-criação de valor entre empresas como a Bosch e a sociedade. O Pedro Bizarro, que também depois se irão naturalmente apresentar em mais detalhe, é um dos fundadores da FIDESAI, uma das empresas unicórnio portuguesas. O que é que eles têm os dois em comum e por isso nos pareceu interessante convidá-los para esta sessão? São ambos académicos, são ambos professores universitários, conhecem bem o sistema do ponto de vista da ciência, mas também têm uma ligação muito grande à outra perspectiva, à perspectiva da criação do tal valor, da ligação com as empresas e desta, digamos, evolução co-criação. Hoje agora é um dos temas que eu acho que deveríamos mudar no léxico, esta ideia da transferência de conhecimento, porque de facto ele não existe uma co-criação de conhecimento e eu acho que isto próprio, este conceito que é aquilo que de facto usamos como standard, tem diversas dificuldades depois quando se iniciam estas conversas. Mas de facto aqui estes dois convidados têm estes pontos em comum. Nós estamos numa semana em que há alguns dias a Comissão Europeia apresentou o European Innovation Scorecard, em que Portugal tem o melhor resultado de sempre, evoluiu à 15ª posição, com um scoring ainda abaixo dos 100%, mas já mais próximo, cerca de 93%, mais próximo da convergência. Portanto, há aqui de facto um movimento de convergência, mas o que diz que de facto nós temos aqui um ecossistema que vai da ciência fundamental, passando pela ciência aplicada, depois a inovação, que tipicamente acontece já muito na relação com as empresas, apesar de nos espaços anteriores também poder haver muita relação com a empresa, e depois naquilo que é de facto o impacto e a criação de valor. Neste funil, digamos, ou nesta cadeia de criação de valor, nós temos de facto evoluído muito positivamente na qualidade e na excelência da ciência, seja nela fundamental, seja depois na aplicada, isso medem-se pelos estándares europeus e mundiais nesta matéria. No que diz respeito depois à inovação, nós temos de facto casos que eu diria são exceções, que demonstram que é possível fazer. Um dos objetivos deste nosso painel de hoje é perceber como é que nós poderíamos passar destes casos que olhamos com admiração para algo como é que isto se torna mais sistémico e mais repetível e que estas exceções se tornam de facto muito mais o dia-a-dia deste país, que
possam levar a que aquilo que o João Barros disse esta manhã, de olharmos para os próximos 10 anos numa perspectiva em que a AI ao quadrado ajuda, de facto, a que haja mais impacto e que haja mais criação de valor com a ciência e com o conhecimento que criamos. E, portanto, é muito o objetivo deste painel. E com esta introdução, eu começava aqui pelo António Cunha. António, há mais de uma década, enquanto reitor da Universidade de Minho, houve aqui um projeto que, de facto, se tornou provavelmente um dos maiores projetos nacionais de ligação entre o mundo da investigação, a universidade e, no caso, uma empresa, com mais de 200 milhões de euros de investimento em R&D. O que é que tornou isto possível, esta ligação com a Bosch e fazer um projeto desta dimensão, baseado em ciência e com esta ligação? Obrigado, Carlos. Bom dia a todos e a todas, colegas, amigos na assistência, também Sra. Secretária de Estado. Penso que não temos neste momento o Sr. Ministro, mas também o nosso Presidente da AI ao quadrado e todas as demais entidades presentes e um cumprimento aos meus colegas de painel. O que tornou isto possível foi uma conjugação de fatores que, de algum modo, acabam por estar sempre têm que estar sempre num projeto para ser bem sucedido. Havia uma necessidade concreta, havia liderança, havia visão, havia liderança e houve capacidade de reunir os meios para dar resposta a isso. É evidente que isto dito assim parece simples, mas em última análise é isto que tem que existir. De facto, nós se recuarmos ao ano de 2010, havia uma empresa grande em Braga que faturava 300 milhões de euros e tinha 600 trabalhadores ou qualquer coisa no género e tinha um outlook negativo, tinha as projeções, as perspectivas de vendas a descrescer, ainda fabricava, por incrível que pareça, em 2010 ainda fabricava leitores de CDs para automóvel e alguns autorrádios e, portanto, tinha uma perspectiva estava em cima da mesa a fechar a empresa. Passado 10 anos, a empresa tinha quase 4 mil trabalhadores, faturava valores a chegarem perto dos 2 mil milhões de euros e tinha 500 pessoas em atividade de ID e fabrica hoje produtos ligados a infotainment, a toda a eletrónica do interior do automóvel, incluindo também muitos dispositivos e sensores ligados às diferentes funções da mobilidade autónoma, portanto que os veículos cada vez mais vão tendo até um dia ao carro inteiramente autónomo. O que aconteceu foi de facto haver uma liderança da empresa, uma liderança nova da empresa nessa altura, que percebeu que o único futuro possível era uma mudança significativa do posicionamento e muito assente em produtos novos, em sistemas que eram necessários desenvolver, e isso tinha que ser feito com uma grande incorporação de ID. Perceber que havia um parceiro com o qual havia um relacionamento de já quase 25 anos, que teria potencial para fazer esse percurso conjuntamente, e que foi a universidade, do lado das pessoas na altura responsáveis da universidade, também foi percebido como uma oportunidade à qual nos tínhamos que integrar com muita força e com muita dedicação, e o resultado foi algo muito bem sucedido, com todos esses indicadores que eu já disse, e transformando uma cidade. A cidade de Braga, pode-se dizer que é uma antes do projeto Bosch e outro. O próprio Carlos Oliveira foi parte também depois desse sistema, em termos daquilo que era na altura as lideranças locais e, portanto, a presença de 500 pessoas, quer dizer, o número de trabalhadores cresceu imenso, mas ter 500 pessoas em ID faz a diferença mesmo numa cidade com a dimensão de Braga. E, portanto, isso foi possível construir porque houve essa conjugação de atores. Mas volto a dizer, e poderemos voltar a isto nas próximas questões, o essencial é que o caminho da empresa, a estratégia da empresa passava
pela inovação, pela utilização de conhecimento, algum dele, nós estamos a falar de conhecimento fundamentalmente vindo a partir das áreas de engenharia, mas nós chegámos a ter em vários projetos muito vindo de ciências mais fundamentais, de partes ligadas à física, ligadas até à física de partículas, portanto, por vezes, as competências que são necessárias trazer eram bastante diversas, mas o que se passa é que o percurso da empresa passava pelo conhecimento, pela ID, e isso era o fator crítico. Aquilo que por vezes nós não temos em muitos casos é temos atividade de ID em que temos participação empresarial, mas ela, portanto, o ID é feito quase por simpatia, é feito num processo de acompanhamento, mas ele não está no caminho crítico da empresa. E, portanto, esse para mim é o fator que me parece bem importante aqui relevar. Muito bem. Obrigado, António. Portanto, este é o exemplo de uma grande empresa, até com algumas dificuldades no seu futuro, em que, de facto, uma aposta em uma ligação com o sistema científico e tecnológico permitiu refundar a empresa, alterar completamente o impacto na economia nacional, subir na cadeia de valor. O caso da Fidzai, o Pedro vai falar-nos e vai-nos explicar porque é, de facto, muitíssimo interessante, é o caso inverso de investigadores, professores da Universidade de Coimbra, que decidem criar produtos e que decidem criar, usando a sua tecnologia e a sua ciência, uma empresa que hoje tem um impacto enorme no mundo e que valoriza e continua a valorizar imenso a presença de investigação e desenvolvimento, e mesmo de ciência muito aplicada e altamente complexa. Pedro, queres-nos falar um bocadinho sobre este desafio na outra vertente de quem começa quase do zero? Sim. Bem, primeiro que tudo, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu acho que falar de ciência e inovação é, se calhar, a pergunta mais importante que Portugal pode fazer neste momento. Eu acho que é literalmente a coisa mais importante que temos que pensar como fazer isto melhor. A história da Fidzai, uma história de 3 cientistas que trabalhavam, eu e o Paulo Marcos, o CTO, éramos professores na Universidade de Coimbra, tínhamos a nossa equipa de investigação, uma série de alunos de mestrado e doutoramento. E o CEO, o Nuno Sebastião, estava também a trabalhar em sistemas muito complexos e avançados na ESA, portanto, a Agência Espacial Europeia, na Alemanha. Portanto, todos nós vínhamos da Engenharia Informática, conhecíamos do curso, trabalhávamos nestes sistemas de alto desempenho, mission critical, com muita qualidade, e apercebemos que estávamos a chegar aqui a ter uma série de ideias que podiam ser disruptivas numa série de áreas e decidimos fundar a empresa. Portanto, é uma empresa de caráter muitíssimo científico, muito sofisticada, portanto, engenharia de ponta. Para terem uma noção, nós já vamos com mais de 100 patentes submetidas na Europa e nos Estados Unidos. Temos mais de 50 artigos científicos em conferências e em revistas de topo. Temos vários milhares de citações. Aliás, o último prémio do Vencer o Adamastor, aquele prémio do melhor doutoramento em Portugal, foi precisamente para um funcionário da Fidzai, a fazer o doutoramento na Universidade do Porto. Só para terem uma ideia do nosso investimento em ciência e inovação, nós somos uma empresa sempre que apostou em inovação. Para nós era inovação ou não funcionava. Portanto, nós tínhamos que ser melhores que os adversários, porque há uma concorrência muito elevada. E éramos nós ainda muito pequeninos, portanto, tínhamos apenas cerca de 20 pessoas, quando decidimos criar um departamento de research. Portanto, eu acho que é uma coisa muito excepcional, muito fora do normal, em qualquer empresa portuguesa ou estrangeira, com este tamanho. Portanto, dos 20 que tínhamos, 3 foram logo alocados para fazer a investigação aplicada e, portanto, o departamento depois foi crescendo à medida da empresa também. Agora somos cerca de 35, mais uns entre 5 a 10 interns que estamos sempre mestrado e doutoramento. Aquilo que nós fazemos é detecção... 35 em 1000. 650 empregados, mais ou menos, 35. 650. E também temos uma percentagem mais ou menos de 5 a 6% de pessoas com doutoramento na empresa. Temos investido imenso. O que nós fazemos é detecção de fraude com cartão de crédito ou de débito em tempo real. Trabalhamos com grandes bancos e prestadores de pagamentos. Neste momento já protegemos cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Temos clientes da Austrália, Brasil, Estados Unidos, Canadá, portanto, de todo lado. E para terem uma noção da escala que trabalhamos,
Portanto, a Visa é quem processa mais pagamentos a nível mundial, está a processar cerca de 15, 16 trilhões de dólares. Depois é a Mastercard, está a processar cerca de 10, 11 trilhões de dólares. E depois somos nós, muito perto da Mastercard, com 9 trilhões de dólares. Nós estamos a crescer 30% ao ano, portanto, estamos já num patamar muito raro de empresas que conseguem estar a entregar produtos a esta escala. Nós temos clientes que dizem, se os nossos serviços não funcionarem, nós somos a notícia de abertura da televisão. Portanto, é bom que funcione. Portanto, é sistemas mission critical. Portanto, e aquilo que nós precisamos é de... aquilo que faz a diferença é realmente engenharia e ciência muito sofisticada que consegue que nós, na prática, estejamos a combater o crime financeiro que é usado em tempo real no mundo fora. Pedro, vocês começaram com engenharia portuguesa, com ciência portuguesa, hoje continuam a fazer uma aposta muito grande, como está claro pelos números que apresentaste. O que é que, para chegarem à dimensão que têm hoje, Portugal vos deu e o sistema vos deu, e o que é que tiveram que ir lá buscar lá fora, e com isso o que é que podemos aprender como forma de que temos que fazer em Portugal para podermos, dentro desta audiência, vir a ter mais FIDSAIs? Bem, claramente nós somos um produto da ciência em Portugal, portanto estávamos claramente nas universidades portuguesas e os nossos primeiros empregados, todos, os primeiros 40 ou 50 empregados, eram todos das universidades portuguesas, a maior parte deles em Coimbra, mas depois mais tarde também no Técnico, na Universidade do Porto, na Universidade do Minho, na Nova, portanto eu próprio andei por várias universidades em Portugal e no estrangeiro, portanto claramente o talento português fez uma diferença enorme e ainda faz. Portanto, e nós colocámos estrategicamente os vários escritórios da FIDSAI em Coimbra, no Porto e em Lisboa, perto das universidades, e temos relações privilegiadas com vários grupos de investigação e professores. E foi isso um dos fatores, e eu acho que para nós ainda é o fator decisivo, é talento. É capturar talento, desenvolver talento, reter talento. Acho que o fator decisivo é conseguir ter um número crítico de pessoas com muito talento numa área. E nós, na altura, por sermos professores, tínhamos o nosso grupo de investigação, se calhar à volta de uns 10, 12 alunos, e fomos nós e mais eles que começámos o primeiro grupo. E eu acho que pode fazer diferença é massa crítica. Portanto, eu acho que tem que haver, existe, sem dúvida, cientistas extraordinários em Portugal, mas eu acho que não há ainda na quantidade suficiente que devia haver. Eu acho que a ciência em Portugal, a carreira docente de investigação, as bolsas de mestrado e doutoramento, deviam ser muito mais competitivas, tanto com a indústria portuguesa como com as carreiras de investigação internacionais. Portanto, eu sei que eu vejo os miúdos jovens que passam por... Eu vou interrompê-lo porque nós combinamos que podíamos interromper, só porque para esta audiência é importante. Eu penso que o que o Pedro quer dizer com competitivas não quer dizer que é preciso lutar mais por essas bolsas. Mais competitivas deviam ser melhor remuneradas. Acho que é isso que o Pedro quer dizer. Eu acho importante dizer. Obrigado, mas sim, claramente o que eu estou a dizer é que os salários deviam... Com certeza que devem ser exigentes, mas devem ser melhor remunerados. Os salários deviam ser bem mais altos, obrigado por essa clarificação. Nós sabemos que um aluno que acaba um mestrado com 22, 23 anos e está a escolher se vai fazer doutoramento, se vai para uma empresa, ele vai ter uma penalização gigante se ficar num doutoramento em Portugal. Portanto, a diferença não é 10%, não é 20%, é 200%. É uma diferença muito, muito grande. Portanto, estamos a falar de salários que é o triplo de estar na FIDSAI ou estar numa empresa semelhante à FIDSAI. Portanto, e claramente isso vai criar ciclos negativos. Portanto, perde-se talento, com menos talento, se calhar, os professores e os docentes conseguem piores bolsas e piores projetos e com piores bolsas e piores projetos conseguem piores alunos. Portanto, nós acho que temos que sair dessa espiral onde estamos a perder, parece-me a mim, talento pouco a pouco, comparando com países no estrangeiro. Portanto, e o que eu gostava mesmo é que houvesse mais financiamento, mais investimento nas carreiras docentes de investigação, nas bolsas, de mestrado e doutoramento, para que haja mais talento. Eu sei que existe muito, mas devia haver ainda mais, em mais quantidade e em mais qualidade. E depois alguns desses vão fazer as suas startups, outros vão se juntar a outras startups ou empresas grandes, outros vão
vão continuar a investigação, mas o que eu acho que falta aí, do lado científico, é mais investimento e, se calhar, ter coragem de ver que nem todas as bolsas, em todas as áreas, possam ser iguais. Eu acho que sei que isso é um fator que tem pesado nas decisões políticas, bolsas numa área e bolsas noutras áreas, e, se calhar, tem que se reconhecer que não se deve pagar o mesmo em todas as áreas, porque a concorrência é muito diferente. Já agora, queria clarificar que a minha posição é estritamente pessoal, não estou a falar em nome da FISAI, estou a falar em nome próprio. António, e passando agora a esta questão da escala, foste reitor de uma universidade, estiveste na CCDRN, o que é preciso fazer para que nós possamos ter estes 2 casos na tal escala que o país precisa para a tal criação de bem-estar e de valor que tem vindo a ser falado esta manhã? Ou seja, como é que nós podemos ter empresas que nascem e que se desenvolvem e que chegam, e que é que o sistema científico aqui em particular pode fazer, possam chegar à escala ou escalas interessantes, e também como é que podemos ter mais casos como o da Bosch repetíveis, que de facto acrescentem mais valor ao país, criem o tal emprego também muito qualificado e baseado em conhecimento. O que é que são as 2 coisas fundamentais que recomendarias aqui? Mas eu penso que esse é mesmo o desafio. Eu costumo às vezes fazer algum humor, dizendo que nos vários cargos em que tinha sempre a possibilidade de fazer um magnífico PowerPoint com excelentes exemplos dos assuntos que estávamos a tratar, daquilo que fazíamos, mas eram exemplos, portanto, e a questão é sempre essa dos exemplos. E projetos a que estive ligado, ou outros que acompanhei mais ou menos distante, nós podemos ter exemplos excelentes de utilização da inovação para gerar conhecimento e para fazer transformação de empresas em empresas muito grandes, em empresas multinacionais, em empresas mais pequenas, em empresas com muitos trabalhadores, em empresas com poucos trabalhadores, em empresas em setores absolutamente de ponta, como o fintech, que aqui temos ao lado, ou podemos ir para setores dos vinhos, ou podemos ir para setores ligados às plantas, com biotecnologia, na farmacêutica. Portanto, nós temos, felizmente, um portfólio de exemplos em Portugal que nos diz que yes, we can, sim, é possível fazer na maior parte das situações e com diferentes universidades e com diferentes contextos. Agora, a questão é que temos há aqui uma questão de dimensão, de massa crítica, de músculo, não é? Vou dizer alguns números, eles são muito redondos, mas Portugal tem 500 mil empresas, tem 50 mil empresas que faturam mais de 2 milhões de euros, digamos assim, portanto, dizendo que a partir daí porque temos bons exemplos de empresas que iniciaram fatores por esse nível, a partir de empresas com essa dimensão. O número de empresas no nosso sistema científico a fazer atividade ID é da ordem dos 4 aos 5 mil, é um valor. Portanto, nós temos atividade ID em 10% do nosso sistema económico, do sistema económico potencial, que é o sistema económico dessas 50 mil empresas. Portanto, o impacto que isto pode ter na economia é necessariamente relativamente limitado, porque estamos a impactar sobre 10% do sistema, portanto, temos que a questão da massificação, da generalização é absoluta. E depois também a imagem do leite e da nata, não é? Que se nós tivermos essa massificação, pois certamente podemos ter mais casos absolutamente excepcionais, como o caso da FIDSEI a nascer. Mas nós temos um desafio de massificação pela frente. Pedro, e será que há iniciativas que podem ser promovidas dentro do sistema que criem esta oportunidade de escala? Isto é, seja a disponibilização de mais, como dizias há pouco, de mais capacidade mas que permitam também este ecossistema que pareceu aqui existir interessante na Bosch, que foi a capacidade de líderes da academia e líderes empresariais se sentarem à mesa e temos problemas para resolver, vamos discutir o que é que são os objetivos e os problemas e ir criando isto. Como é que se pode criar de uma forma mais sistémica este tipo de relações? Pois, para nós, como já vínhamos do domínio académico, já conhecemos algumas pessoas, foi mais fácil. Portanto, eu reconheço que isso não é igual para toda a gente. Eu acho que ainda assim deve-se conseguir
fazer com que o financiamento universitário seja mais estável e mais regular. Isso é uma coisa que é importante para as empresas, é ver regularidade e estabilidade e saber o que é que se pode contar e conseguir fazer relações a longo prazo com alguém do outro lado, nós com as universidades connosco, portanto, e conseguir fazer algo regular, onde nós sabemos este professor ou este grupo de investigação, já sei que todos os anos tem 2 ou 3 alunos muito bons nesta área. Portanto, é importante ter essa noção, mas para isso eles precisam ter um financiamento regular e estável nessas áreas. Mas eu acho que do lado das empresas, aquilo que acho que pode fazer mais diferença, eu ainda acho, nos dias de hoje, que é a carga fiscal e a burocracia e a complexidade. Portanto, tenho aqui uma série de notas. Portanto, o sistema fiscal português é o segundo pior na OCDE, 37 em 38 em carga fiscal, também o segundo pior em incentivos e complexidade, o segundo pior em rigidez no trabalho, quarto pior com mais barreiras regulatórias à concorrência, país europeu com maior IRC, tanto em taxa máxima como em taxa efetiva. Portanto, eu acho que estes são grandes fatores, porque as empresas muitas vezes sentem-se estranguladas e depois acabam por não investir em ciência porque já estão tão no limite que não conseguem investir. Portanto, eu reconheço que muitas vezes, se houvesse um bocadinho mais margem, as empresas conseguiam investir mais em ciência e mais em parcerias, mas muitas vezes estão muito no limite. Portanto, o que eu acho é que devemos ajudar a ciência do lado das universidades, com investimento forte, científico, qualidade, a promoção e estabilidade e regularidade, e do lado das empresas, facilitar o regime fiscal e a burocracia para que haja flexibilidade do lado das empresas para conseguir navegar e ter esse breathing room para conseguir fazer investimento e planeamentos a longo prazo. Bem, eu acho que também aqui estamos a chegar ao fim, vamos abrir para algumas perguntas, caso as tenham. Algumas notas também temos discutido em âmbito do CNCTI ao longo do último ano e meio, quase 2 anos, a questão da fragmentação do sistema científico muitas vezes dificulta também a existência de uma escala que permita depois a entrega de valor. Temos, por outro lado, também um perfil económico de muitas pequenas empresas, como o António aqui dizia, e para que haja esta cocriação são precisos 2 para dançar e, portanto, é preciso que haja empresas que não estejam só a olhar para o seu ano fiscal atual e no curtíssimo prazo, e, portanto, esse também acho que é um dos exemplos claros que aqui temos neste painel. São empresas que olharam, no caso da Bosch, a muito longo prazo e, portanto, encontram no sistema científico e tecnológico nacional o parceiro adequado para resolver problemas de médio e longo prazo e não, muitas vezes, aquilo que vemos com empresas mais pequenas, que é a ânsia de um desenvolvimento muito imediato e que o sistema científico provavelmente acaba por não ser o parceiro ideal e, portanto, muito também à volta da importância que isto não se faz com projetos, mas com ecossistemas e com esta relação entre quem cria conhecimento e quem o aplica e depois esta cocriação do conhecimento. Uma outra nota que eu posso deixar aqui também é a aproximação da ciência e da aplicação ou do use case, haver já um trabalho desde o início com quem está mais próximo da sua utilização. Eu não estou a usar aqui o mercado, porque muitas vezes a utilização não é mercado, pode ser para questões sociais, mas perceber e validar aquilo que se calhar o cientista está a pensar. Aliás, eu pessoalmente, ao longo da minha carreira em diferentes chapéus, muitas vezes é nestas conversas que se detecta alguém que está a desenvolver algo que do ponto de vista científico é extraordinário para um use case diferente daquilo que está pensado inicialmente e que tem muito mais valor para o mercado. E isso, eu diria que faz-se quando as pessoas se sentam à mesa e há uns que entendem o problema que têm, há outros que entendem a oportunidade de conhecimento que têm e depois, se calhar, como exemplos, como estamos a ver aqui, desta conversa é que vai sair, de facto, a solução mais otimizada para um problema que, se calhar, até é diferente do problema inicial. E, portanto, esta ideia, que nós já temos alguns programas de financiamento que juntam muito esta questão da cocriação, mas eu diria que também é importante termos em atenção aquilo que o António dizia, que isto não pode ser R&D feito pelas empresas por simpatia, isto é, porque há financiamento ou porque é interessante ir, mas porque, de facto, há uma motivação fundamental para o seu futuro
nesta área. E depois, naturalmente, o medir o impacto. E o medir o impacto, eu diria que nós temos aqui uma oportunidade grande e que muitas vezes também vem um pouco enviesada da Europa, que é medirmos o impacto, é medir output e não necessariamente apenas o input. Isto é, se o dinheiro foi gasto no sítio certo, é um indicador, muitas vezes, que é aquilo que é pedido, mas se nós não medirmos o impacto como forma de, posteriormente, podermos usar esse conhecimento do que é que está a funcionar versus o que é que está a funcionar menos, seja para melhorar o que está a funcionar menos, seja para amplificar aquilo que está a ter impacto. E com estas ideias, eu abriria agora para algumas curtas perguntas, caso haja, sabendo que estamos, obviamente, aqui no limite entre o fecho desta manhã, o almoço, e, portanto, há ali uma pergunta, com esta luz, há ali outra pergunta, portanto, temos 3 e aqui 4, portanto, vamos fechar por aqui. Podemos começar por proximidade, se não se importarem. E também já agora curtas intervenções, por favor, e apresentação. Sim, olá, eu sou o Luís Espírito Santo, doutorando na Universidade de Coimbra, e queria falar sobre uma coisa que foi mencionada muito brevemente, mas queria saber se existe mais, se o Pedro, especificamente para o Pedro, se já pensaste um bocadinho mais nisso, na questão de pagar diferentes valores de acordo com as áreas. Eu achei essa intervenção interessante porque, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Não sei bem se concordo ou não e queria saber em que base, ou baseado no quê? Ou seja, é baseado no valor que aquela área produz? Será que conseguimos medir o valor de, por exemplo, a investigação fundamental? Ou seria com base no mercado de trabalho? E, nesse caso, como é que nós medimos bem as coisas? Queria saber um bocadinho mais se já pensaste sobre isso e se tens alguma opinião. Muito obrigado. Enquanto o microfone vai para a próxima pergunta, força, Pedro. Bem, eu quero começar por dizer que eu defendo que todas as áreas recebam mais, ok? Não estou a dizer que umas devem receber menos que outras, para começar em relação à questão. Portanto, todas recebam mais, que acho que são todas muito mal pagas, e não quero menosprezar as áreas que não são engenharia. Eu adoro filosofia, acho que é super importante. Tive um professor uma vez que me disse que engenharia informática é demasiado importante para ser feita por engenheiros informáticos. Okay? E é uma frase que eu adoro e que reconheço. Portanto, a engenharia informática e áreas relacionadas têm um impacto cada vez maior, estratosférico, no nosso acesso, no nosso caso, a serviços financeiros, mas a saúde, a muitas áreas. Portanto, é muitíssimo importante que haja pessoas com background das humanidades e de outras áreas. Portanto, e nós temos backgrounds diversos na empresa, temos pessoas das áreas todas. Temos pessoas que eram jornalistas, contratei do público da TSF, portanto, para terem uma ideia. Portanto, não contratamos só engenheiros informáticos, contratamos de áreas diferentes, portanto, e acho muito importante que haja dignidade em todas as áreas e bolsas maiores em todas as áreas. Dito isto, é verdade que existe uma concorrência e uma diferença muito grande de área para área, e se as bolsas não arranjarmos forma, seja com bolsas, seja com a possibilidade dos professores darem informação e algum tipo de consultadoria de uma forma que não tenham que perder a exclusividade e para com 60% do salário, não é? Alguma forma de compensação que eles consigam ser competitivos, porque se não conseguimos chegar lá, então realmente o brain drain que está a haver em algumas áreas vai continuar a existir. Não é? Temos que reconhecer que esse problema existe. Este é um ponto absolutamente transversal a todo o sistema, ou este ecossistema, quer seja a bolseiros, a investigadores, a professores. É um ponto muito, muito difícil e talvez dos pontos mais sensíveis. Agora, provavelmente, teremos que encontrar maneiras de o atacar. Há uma tradição europeia que é muito diferente da tradição americana neste domínio. Haverá certamente quadros de referência que serão muito difíceis de mexer, mas poderá haver algumas evoluções de complementos de bolsas. Hoje um bolseiro não pode ter mais outro vencimento adicional, portanto, não sei, é preciso ter muita imaginação, mas este é certamente um dos tópicos que é crítico para algumas áreas. Muito bem, muito obrigado. Vamos então à próxima pergunta, por favor. Sou o comandante António Mourinha, da Marinha Portuguesa. Fui o penúltimo diretor da Zona Livre Tecnológica Infante Dom Henrique em Troia e sou o futuro comandante do navio Dom João II, conhecido como porta-drones, já devem ter ouvido falar. Bem. E eu gostava de colocar a minha questão ao engenheiro Pedro Bizarro.
que focou a sua intervenção sobretudo na importância da equipa que construiu e de ter estabilidade e qualidade nessa equipa. Mas eu gostava que falássemos um bocadinho sobre o desenvolvimento do produto, designadamente as dificuldades que teve para acelerar do TRL 6 até ao TRL 9 e os primeiros contactos com os primeiros clientes. Porque essa é uma zona crítica, conhecida como o Vale da Morte da Tecnologia, e seria importante esta comunidade também perceber como é que se pode saltar esse Vale da Morte e o que é que instituições como a nova instituição agora criada pode fazer para esse efeito. Muito obrigado, Sr. Comandante. Acho que essa pergunta daria um painel ou uma manhã, uma tarde inteira, mas tem um minuto, Pedro. Eu posso dizer que nós não pensamos em termos de TRLs, não penso como é que eu levo do 6 ao 9, nós não pensamos em termos de TRLs, não é? Eu penso em termos de qual é a dor que este cliente tem ou este produto tem e como é que eu vou resolver. Portanto, aquilo que nós fazemos é falar muito com os clientes. Eu, apesar de estar na equipa de investigação, que supostamente seria a mais afastada dos clientes, eu tenho, se calhar, tipo 50 reuniões por ano com clientes. Estou sempre a ir a clientes, Portanto, o que nós fazemos é, eu digo muitas vezes, nós não fazemos research, fazemos applied research. Portanto, nós estamos a resolver um problema concreto de um cliente concreto, que depois aplica-se ao nosso produto. E aquilo que fazemos é, começamos no problema e vamos ver quais são as melhores soluções que existem em engenharia para o resolver, e muitas vezes existem já em open source ou em produtos comerciais e usamos, mas a maior parte das vezes não existem naquele nível de qualidade, ou naquele nível de desempenho, ou naquele nível de custo, ou naquele nível de latência, então trabalhamos aí. Mas, tipicamente, o que fazemos é, vamos profundamente ao problema e, mesmo que seja extraordinariamente difícil, tentamos resolver lá mesmo. Tem sido essa a estratégia. Muito obrigado. Teresa Pinto Correia, as boas notícias é que com o atraso que temos, portanto, a Teresa, como responsável pela organização, não me vai chatear com isso, portanto, força. É uma pergunta que eu acho que é rápida, mas que tem a ver com os exemplos que foram, com a diferenciação. Os exemplos que foram dados, e que muitas vezes são dados, são exemplos da faixa litoral do país, onde nós temos a maior parte da população, a maior parte das universidades, a maior parte das empresas inovadoras, e depois temos todo o resto do território, onde o impacto dessas empresas poderia ser muitíssimo mais forte, porque aquilo que existe é muito mais, são territórios muito mais vazios. E, portanto, a minha questão é qual é a reflexão que fazem sobre isso em termos de diferenciação, se deveríamos ter uma política específica para ajudar aquelas empresas que estão no interior, que parecem as ideias fantásticas e que têm dificuldade em atrair o talento, como é que podemos resolver essa diferenciação e tentar minimizá-la para maximizar impacto? Posso? Eu fiz o meu doutoramento numa universidade nos Estados Unidos, que é Madison, Wisconsin, que é no interior do país. Para um português até é difícil, porque para eles a noção de peixe fresco é um peixe com 3 dias. Portanto eu estava a 3.000 km do mar, tipo no meio do Midwest americano. E a universidade era completamente extraordinária. Portanto, em termos científicos, uma qualidade muito elevada, e à volta da universidade também foram criadas muitas empresas, muitas startups, empresas pequenas e empresas grandes, e eles continuam, ano após ano, a fornecer dezenas, centenas de alunos para a Microsoft, para a Google, para a Apple. Portanto, eu acho que é perfeitamente possível o interior de um país ter ensino de qualidade, mas isto demora décadas, não nos enganemos. Portanto, tem que se fazer um investimento continuado e há ciclos positivos que se autoalimentam de ciência, que gera inovação, que gera empresas, que depois gera mais necessidade de ciência, mas demora muito tempo. António, tu A questão do interior, a questão do território é absolutamente essencial. Ela deve ser promovida, certamente, mantendo os critérios de exigência, que devem ser mantidos, do ponto de vista de qualidade, mas havendo critérios de diferenciação positiva, seja com práticas como já se fazem neste momento, de fazer avisos que tenham dotações diferenciadas para garantir, por exemplo, algo de um envelope mínimo para o interior e para não estar numa concorrência direta com o litoral, dependendo dos casos, mas sim, deve haver uma discriminação positiva. Eu posso, a título de curiosidade, e digo isto aqui com algum exemplo de coisas que não devem acontecer, quando aconteceu esse projeto, ao longo desse projeto Bosch, portanto que ele durou mais de 10 anos, depois houve um processo quase paralelo, ou não paralelo, mas uma imitação feita a partir de uma empresa que ainda hoje existe, em Vila Real, do Grupo Continental, de um grupo concorrente, mas que faz antenas digitais para automóveis e que tentou fazer algo semelhante. E fundamentalmente esse projeto, que acabou por nascer, mas muito tardio e com grande dificuldade, deparou sobretudo com uma ideia
ideia de grande parte das entidades avaliadoras e gestoras de projetos que não poderia haver um processo daquela dimensão em Vila Real. Portanto, foi uma coisa absolutamente estapafúrdia que causou grandes danos e que hoje podíamos lá ter um ecossistema muito melhor que o que temos, porque havia ali um preconceito absoluto de como é que em Vila Real ia haver um projeto desses. Portanto, acho que hoje já estaremos um bocadinho à frente, mas... Eu não resisto aqui a fazer um comentário. Acho que o ponto de partida para essa questão é não há nenhuma diferenciação negativa no interior ou fora do país. Eu acho que ou nessas zonas. E, portanto, é possível fazê-lo em qualquer localização, forneçam-se meios, deem-se oportunidades e pensando também nas pessoas, porque hoje em dia o interior é um sítio para muita gente altamente agradável do ponto de vista de qualidade de vida, até de custo de vida. E, portanto, eu acho que temos aqui uma enorme oportunidade. Criem-se os fatores, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista das empresas, para que esta realidade possa ser aumentada e, normalmente, também nestes casos, aquilo que vemos internacionalmente e mesmo em Portugal, é que eles nascem de uma pequenina semente. Há um primeiro exemplo que leva a acreditarmos que é possível e a partir daí replicam-se estes efeitos com escala maior. E para terminarmos mesmo, uma pergunta que eu pedia que fosse rápida, não tem um microfone ainda, portanto acho que já temos mesmo que fechar, mas só podemos fazer uma e eu tinha sinalizado ali aquela. Bom, vou ter que escolher. Terminamos ali com a pergunta de cima. Eu não tinha visto, há pouco tinha visto ali aquele sinal. Tudo bem. Sou o Joe Patton, sou diretor de Neurociências na Fundação Champalimaud e co-diretor do Champalimaud Integrated Brain Research and Repair Programs, que tem como alvo ligar propriamente a investigação à inovação. E eu tenho uma pergunta para o painel sobre o nível institucional. Estávamos a falar sobre os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, cada universidade tem um Business Office, um IP, um Tech Transfer Office. Que aqui, na maioria das vezes, não existe nem perto do nível que tem em termos de apoio lá nos Estados Unidos. Estamos a falar muito hoje sobre política nacional, mas eu gostaria de saber se o painel tem sugestões em termos de mecanismos para incentivar a criação deste tipo de apoio dentro das instituições e para fomentar essa ligação entre investigação e comercialização. Muito obrigado. António, e temos mesmo que ser rápidos. Vou responder de uma forma muito curta. Um ecossistema de ciência e inovação forte precisa de instituições fortes. Infelizmente, nem sempre damos os passos certos nesse domínio, mas a questão de termos instituições fortes é essencial para ir de encontro a esse objetivo. Pedro. Eu posso dizer que, na minha experiência, é que as universidades portuguesas, e eu já passei por 3 universidades portuguesas, são muitíssimo lentas, completamente incompatíveis com a decisão de uma empresa. Portanto, nós temos situações onde estamos a ter um aluno de mestrado que começou em setembro e nós só conseguimos fechar o contrato entre a Universidade e a FIDSAI em julho. Portanto, em julho. Portanto, demorámos tipo 9 meses a fechar o contrato e estávamos desesperados porque nós dizíamos, ele não entrega a tese que vai ter a propriedade intelectual da empresa se este contrato não for assinado. Portanto, isto não aconteceu uma vez, já aconteceu, não sei, 10, 15 vezes. Portanto, o nível de lentidão, e agora passou para outro departamento, e depois, portanto, é muito grande e isso afeta muito a relação com as empresas. Eu neste dava 2 ou 3 dicas que acho que seriam temas importantes. Uma definição de um standard nacional de transferência, ou melhor, de patentes. Como é que se pode, quando há investigação que os cientistas têm e que têm feito... Não. Standard nacional no sentido de haver uma linha de referência. Hoje nós estamos num mundo em que se um cientista que aqui está a pedir na sua entidade para fazer o licenciamento daquela patente para utilizar na sua empresa ou no que entender, vai passar por um calvário. Nós deveríamos ter uma referência que depois cada entidade adota, mas pelo menos, como tem o Imperial College em Londres, que tem 2 ou 3, uma boa prática que pudesse. Eu acho que esse é um tema que poderia retirar uma parte disto. Também acredito muito que, com a dimensão e massa crítica que nós temos no país, poderíamos ter também um meta transfer office nacional que pudesse olhar para aquilo que de melhor está a ser feito e fazer promoção internacional junto de entidades. Acontece em Israel e acontece em muitos lados e, portanto, ganharmos massa crítica a escala daquilo que melhor se faz no país de uma forma um bocadinho mais agregada, trazendo, obviamente, e sabemos sempre que é complexo, porque cada entidade tem as suas dinâmicas, mas, portanto, haver aqui alguma ajuda. E, portanto, concordar, evidentemente, para que esta dinâmica exista, é preciso que as entidades possam apoiar os seus investigadores, os seus researchers,
researchers, seja no encontrar os parceiros e o mercado para as suas oportunidades, seja para encontrar quem pode ajudar a encontrar soluções e problemas que valham a pena ser resolvidos. E com isto, pedindo desde já desculpa, quer dizer, nós não nos atrasamos muito porque tínhamos 45 minutos e eu acho que gastamos os 45 minutos. Agradecer a todos, agradecer em particular ao António Cunha e ao Pedro Bizarro aqui pela presença e muito obrigado a todos. Damos assim por concluída esta segunda sessão plenária. Muito obrigado ao moderador Carlos Oliveira, aos oradores António Cunha e Pedro Bizarro. Interrompemos assim os trabalhos para uma pausa de almoço que será servido no pavilhão 4. Convidamos todos os participantes a aproveitarem este momento para estabelecer, aliás, contactos e promover a partilha de experiências. Recordamos ainda que as sessões paralelas terão início às 13h45, portanto, à 1h45 da tarde, e que o programa completo do evento está disponível no website oficial do Encontro Ciência e Inovação 2026. Voltaremos então a reunir-nos neste auditório às 15h10, às 3h10 da tarde, para a sessão plenária 3. Desejamos a todos um excelente almoço, bom apetite e até já.